Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza. Está começando mais um Flash Liberal. Aquele momento da semana em que nós recapitulamos alguns dos artigos que foram publicados e que fizeram sucesso na nossa página. E nós já começamos pela segunda-feira, no dia 6 de abril, em que nós apresentamos mais uma edição daquela série de artigos do Og Leme. Para quem não sabe, o Og Leme foi uma das figuras principais na implantação do Instituto Liberal nas bases que nós conhecemos, no seu período de fundação, de enraizamento aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E a gente tem publicado já há alguns meses alguns artigos do Og Leme, provocando você que nos acompanha a que compre alguns dos livros em que nós fazemos coletâneas desses textos, dessa produção do Og Leme, que geralmente tem sido o livro Og Leme, um liberal, e o livro Editoriais, que reúne alguns dos comentários que o Og Leme escreveu para o Instituto Liberal na época em que ele atuava no Instituto. Nessa segunda-feira, o artigo que nós selecionamos, sempre com essa intenção de te convidar para consumir, para comprar o livro inteiro, é o artigo Os Limites do Governo, em que o Og Leme discute a diferença entre o processo político e o processo econômico na busca de solucionar problemas na esfera econômica, na esfera social. Em que ele mostra que muitas vezes a recorrência ao processo político para se resolver os problemas é uma demonstração da ignorância do fato de que esses mesmos problemas aparecem justamente por conta da interferência desse processo político. De que muitas vezes as chamadas falhas de mercado, que motivariam uma ação política, uma ação do poder público de interferir nas atividades autônomas do mercado e do setor privado, muitas vezes esses problemas são de fato causados por essa mesma interferência. Portanto, obviamente, não seriam solucionados por ela. Então, o artigo discute basicamente isso e demarca duas instituições que, na visão do Og Leme, são fundamentais para que se tenha uma ordem liberal de fato estabelecida numa sociedade, que são o Estado de Direito, né, que é fundamental para que os direitos individuais, para que a democracia representativa, para que as instituições que fundamentam os valores liberais, pelo menos na perspectiva do liberalismo clássico, que fomentam uma ordem liberal na sociedade, estejam garantidas. E a economia de mercado, e é o fundamento dessa atividade autônoma do setor privado na resolução de problemas, na resolução, no atendimento a anseios das pessoas via, como já dizia o Adam Smith, num artigo que nós comentamos no episódio passado, via o egoísmo altruísta, na expressão que o Bernardo Santoro usou naquele artigo sobre a escola austríaca, que vocês devem ter visto no episódio passado. Na terça-feira, e aí sim, dentro daquela esfera de nós comentarmos assuntos que estão na ordem do dia, né, o Bernardo Santoro publicou um artigo intitulado Em Defesa da Terceirização. É um artigo que comenta essa questão toda polêmica, que tem suscitado polêmicas ao longo da semana, do PL 4.330 de 2004, que estabelece a possibilidade da terceirização dos serviços para qualquer atividade, sem limites. E aí o Bernardo Santoro discute no seu artigo qual é a sua visão a respeito do que seriam esses limites, né? Essa questão que tem levantado debates entre os parlamentares, entre os políticos, que tem sido o tema dos noticiários e tem motivado a resistência, sobretudo, dos sindicatos, das máquinas sindicais, né? O que nos levanta naturalmente, mesmo que nós não nos aprofundemos na argumentação teórica, jurídica e econômica que o Bernardo Santoro desenvolve no seu artigo, nos provoca uma certa, já naturalmente, uma certa hesitação diante desses argumentos contrários a esse procedimento de terceirização. Diante de quem vem, né? Porque nós sabemos o que essas máquinas sindicais vêm fazendo desde que elas foram estabelecidas como tais pelo regime varguista, pelo regime do Estado Novo, com aquela sua visão
trabalhista que instrumentaliza o trabalhador no sentido do atendimento dos seus interesses populistas, dos seus interesses de manutenção de poder. E muitos dos sindicatos, a realidade é essa, se transformaram em verdadeiras máfias. Então, a oposição a essa ideia da terceirização, segundo Bernardo Santoro, vem, sobretudo, desse pessoal que não está interessado em ver o seu negócio excluso atingido. As opiniões divergem, a questão é de fato polêmica e é interessante se ter acesso a todas as argumentações a respeito. A gente sempre vai enfatizar isso, que esse é um dos princípios básicos do Instituto Liberal. Aqui, dentro do espectro do liberalismo, a gente escuta, a gente apresenta todas as facetas, todas as opiniões, para que haja um debate interno no liberalismo, que a gente reflita sobre as próprias posições que nós tomamos, né? E também sobre esse assunto, mas não no mesmo dia, aí já na quinta-feira, o João Luiz Mauad, que é o nosso diretor, também, é um outro diretor nosso, escreveu ainda a terceirização, também comentando essa mesma questão. Então, quem quiser ver a maneira como os artigos dos nossos colaboradores, dos nossos diretores, nesse caso, né, abordaram essa problemática da terceirização, como é que eles entendem essa questão, sempre sob um ponto de vista liberal, porque são liberais, têm posicionamentos liberais, consulte esses artigos. Depois, ainda na terça-feira, o Mário Guerreiro, que também é filósofo da UFRJ, professor de filosofia, doutor, o Mário Guerreiro apresentou uma questão que sempre chama a atenção nossa, que é a questão de Cuba. A ditadura de Cuba dos irmãos Castro, que é uma das mais longevas do mundo, assim como a da Coreia do Norte, né, do Kim Jong-un, é uma ditadura comunista com uma filosofia de esquerda muito particular chamada Juche. Em Cuba, na ilha de Cuba, que é o grande fetiche das esquerdas brasileiras e latino-americanas, ainda impera uma ditadura com forte controle, forte repressão por parte do governo dos irmãos Castro. E Cuba praticamente não sabe o que é democracia há muito tempo, porque se você considerar toda essa longevidade da ditadura estabelecida pela Revolução Cubana, e se você considerar que antes já havia uma ditadura lá, que é a ditadura do Fulgêncio Batista, esse povo tem uma grande dificuldade, deve ter uma grande dificuldade em entender do que se trata a palavra democracia, porque não vivenciam há muito tempo uma experiência democrática no seu país. Mas o que o Mário Guerreiro apresenta são indicadores socioeconômicos muito nítidos que demonstram que antes da Revolução Cubana, aquele movimento liderado pelos irmãos Castro, que se propunha a derrubar a ditadura que então vigia naquela ilha, e que acabou não resolvendo nada, acabou estabelecendo uma nova ditadura, esse movimento na realidade piorou a situação. A ditadura dos irmãos Castro é pior do que a ditadura de Fulgêncio Batista, não apenas no sentido da própria constituição ditatorial, no sentido do próprio aparato repressor que ela instrumentaliza, como no sentido econômico, porque fez todos os indicadores desabarem. Um dos dados que o Mário Guerreiro apresenta, logo no final do seu artigo, é o de que a renda média per capita de Cuba em 1959, portanto antes do golpe que derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista, antes do golpe dos Castro, era a segunda maior da América Latina e hoje supera apenas, o índice per capita supera apenas o do Haiti, né? Que não é mérito nenhum, como o próprio Mário Guerreiro muito bem coloca. Então, é um artigo interessante, como todos esses que falam de Cuba, para desmontar esses mitos que a nossa esquerda constrói para continuar enxergando em Cuba uma grande referência do sucesso do socialismo, coisa que a gente sabe que passa muito, muito longe da verdade. E ele também diz, criticando aí diretamente a teoria marxista da Revolução Socialista, ele também diz que todos os países que estabeleceram regimes ditos socialistas, ditos comunistas, o fizeram a partir de sociedades semi-agrárias, semi-industrializadas, ou seja, nunca numa sociedade com um capitalismo muito desenvolvido, como Marx acreditava que aconteceria. No dia 8, a nossa querida Catarina Rocha Monte, mais uma vez a nossa querida filósofa, discute um problema que também foi alvo dos noticiários durante a semana, a partir dos pronunciamentos, primeiro do Papa Francisco e segundo do primeiro-ministro britânico do Partido Conservador, David Cameron. Os dois alertaram para um dado alarmante que foi, inclusive, motivo de uma pesquisa americana, como diz a própria Catarina, que aponta que o ano que passou, 2014,
foi um marco dramático na matança de cristãos ao redor do mundo, em que essas duas figuras, o Papa e o primeiro-ministro britânico, apontam para a situação de perseguição mortal que os cristãos têm sofrido da África para o Oriente, que faz do cristianismo, do movimento cristão, seja qual for a denominação, o mais perseguido do mundo, enquanto que as minorias, as chamadas minorias barulhentas da esquerda ocidental, se voltam contra essa religião, que é um fundamento cultural da democracia ocidental, e isso a própria Catarina também discute no seu artigo, que é um ponto importante para a gente se concentrar, antes de se voltar contra as instituições, contra a religião, como se ela fosse a grande vilã da humanidade, de forma precipitada. Muitos dos princípios basilares da nossa constituição social, do nosso entendimento do ideário liberal e da própria democracia, vêm, segundo a Catarina, desses referenciais culturais do cristianismo. Então, o artigo demonstra que essas sociedades que não absorveram esses valores, esses grupos que não absorvem esses valores, principalmente os grupos radicais islâmicos, porque aqui nós não temos medo de dar nome aos bois, e ninguém deveria ter. Para se combater esse mal é preciso identificá-lo, a fonte de onde ele vem. Nós precisamos então valorizar esses referenciais, entender esses referenciais e nos preocupar com os nossos companheiros de ideário, de religião cristã, de ideários ocidentais que estão sofrendo perseguições ali nessas regiões ali dramaticamente, enquanto as minorias barulhentas da esquerda ocidental apontam para o cristianismo como grande perseguidor, como grande vilão da civilização. Coisa que nós sabemos que passa longe da verdade também, porque a construção do que há de mais positivo da nossa civilização passa por um diálogo cultural no qual o cristianismo está inserido. Sejamos nós cristãos, católicos, protestantes, o que quer que seja, ou não, nós devemos reconhecer isso. Mais à frente, na quinta-feira, em vez de artigos, a gente destaca aqui no Flash Liberal a divulgação que o Instituto Liberal fez de alguns eventos que vão ser realizados ali nesse começo de semana, provavelmente no momento que você assiste esse vídeo já foram realizados. O Fórum da Liberdade, grandes presenças discutindo as questões e a situação da liberdade no continente americano e no mundo. Grandes figuras, William Vac, Demetrio Maioli também está presente, a Glória Álvares, a guatemalteca que está falando bravamente contra o populismo na América Latina, o Rodrigo Constantino, que é o nosso presidente, e muitas outras figuras se fazem presentes lá, ou estão se fazendo presentes, dependendo do momento que você assiste esse vídeo, lá no Fórum da Liberdade. Nós também divulgamos a campanha Menos Marx, Mais Mises, para a difusão de um panfleto explicando elementos introdutórios do liberalismo para quem esteve lá na passeata do dia 12 de abril, domingo, que já passou, nós esperamos que tenha sido um sucesso. E também o Fashion Monday do nosso diretor Alexandre Borges, que é realizado sempre nas segundas-feiras no Fashion Mall, na Livraria Cultura, trazendo sempre um convidado interessante aí para discutir ideias relacionadas à política e à sociedade. Para fechar o nosso Flash Liberal de hoje, nós trazemos um artigo do nosso diretor João Luiz Mauad, Liberdade de Escolha Só para Matar. O artigo discute mais uma intromissão da ONU, dos burocratas da ONU, como o João Luiz Mauad menciona, nas relações livres dos indivíduos, nesse caso dos pacientes e dos médicos, que é a questão da cesárea para o parto. Em que, segundo uma reportagem consultada pelo João Luiz Mauad, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, denunciou uma epidemia de cesáreas, especialmente no Brasil, que seria o maior centro de realização dessas cesáreas, e defendeu enfaticamente que elas fossem abolidas, que elas fossem combatidas, né? O João Luiz Mauad discute que já conheceu vários casos de pessoas que iriam fazer parto normal e tiveram as vidas salvas pela cesárea, defendendo que não diz respeito a esses burocratas se intrometer nas decisões que vão ser tomadas. Essa é a melhor maneira de você trazer à luz o seu filho, né? Mais uma vez, eles querendo meter o dedo onde não deviam. Foi esse o nosso Flash Liberal da semana. A gente espera que você tenha gostado, que você consulte os artigos, eles vão estar na relação aqui em cima, como sempre, toda semana, para você consultar.
E também vão aparecer aqui na tela, durante a fala, devem ter aparecido os links desses artigos. Espero que você tenha gostado. Semana que vem estaremos aqui de volta, porque você é a parte mais importante da sociedade. Até lá!